O poder da leitura, caminhos para o aprendizado contínuo. Prefácio. Ao longo da história, a leitura tem sido uma das principais ferramentas de aprendizado, transmissão de conhecimento e desenvolvimento humano. Desde os manuscritos antigos até os livros digitais de hoje, a leitura continua a abrir portas para novos mundos, expandir horizontes e transformar vidas. Este livro, O Poder da Leitura, Caminhos para o Aprendizado Contínuo, é uma celebração dessa prática, e um guia para aqueles que desejam utilizar a leitura como meio de crescimento intelectual e pessoal. Quando comecei a escrever este livro, refleti sobre como a leitura moldou minha própria jornada. Desde os primeiros livros infantis até as obras que desafiaram minhas perspectivas, percebi que, sem o hábito de ler, eu seria uma versão muito diferente de mim mesmo. A leitura não só me proporcionou conhecimento, mas também me deu as ferramentas para navegar pelas complexidades da vida. Este livro é minha tentativa de compartilhar essa paixão, e de inspirar outros a se engajarem nesse processo contínuo de aprendizado. Introdução: a leitura como porta de entrada para o conhecimento. A leitura, em sua essência, é um portal para a sabedoria e o crescimento. Quando lemos, não apenas absorvemos informações, mas também participamos de uma troca ativa com o autor, com outras culturas e com diferentes tempos. Seja em obras de ficção ou não ficção, cada página vira uma nova oportunidade de expandir nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Este capítulo explora como a leitura tem sido fundamental na história da humanidade. Desde as primeiras bibliotecas no Oriente Médio até o advento da imprensa de Gutenberg, o ato de ler tem sido visto como um dos pilares para a construção do conhecimento coletivo. Hoje, em uma era onde a tecnologia parece dominar nosso tempo e atenção, redescobrir o poder da leitura é mais importante do que nunca. Capítulo 1: A magia da ficção, um olhar para dentro de nós mesmos. A ficção tem uma capacidade única de nos transportar para outros mundos, onde encontramos personagens e situações que refletem aspectos profundos de nossa própria experiência humana. Ao nos envolvermos com histórias fictícias, desenvolvemos empatia, aprimoramos nossa imaginação e refletimos sobre nossas crenças e valores. Neste capítulo, exploramos o poder da ficção como uma ferramenta para o autoconhecimento. Clássicos da literatura, como Dom Quixote, 1984, e Orgulho e Preconceito, não são apenas histórias cativantes, mas obras que nos desafiam a questionar nossa realidade e nossa identidade. A leitura de ficção nos convida a considerar diferentes perspectivas, ajudando-nos a desenvolver uma compreensão mais rica do mundo. Capítulo 2: A não-ficção como instrumento de sabedoria. Se a ficção nos permite sonhar, a não-ficção nos fornece ferramentas para interpretar a realidade. Obras de não-ficção abrangem uma vasta gama de conhecimentos, desde ciências exatas até histórias de vida inspiradoras. Este tipo de leitura nos dá a chance de aprender diretamente com a experiência de outros, aumentando nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Este capítulo discute o impacto da leitura de biografias, livros históricos, ensaios e livros de autoajuda. Livros como Sapiens, de Yuval Noah Harari, ou A Revolução dos Bichos, de George Orwell, trazem à tona debates sobre a sociedade, o comportamento humano e o futuro da civilização. Ao explorar essas obras, o leitor pode adquirir um entendimento mais profundo dos eventos históricos e das estruturas sociais que moldam nosso presente. Capítulo 3: A leitura como ferramenta de aprendizado contínuo. No mundo moderno, o aprendizado não é mais restrito à escola ou universidade. A leitura é uma forma acessível e constante de aprendizado contínuo, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa continuar a se educar ao longo da vida. Neste capítulo, discutimos a importância da leitura para o desenvolvimento profissional e pessoal. O conceito de aprendizado ao longo da vida é explorado por meio de exemplos práticos, como ler para aprender novas habilidades ou para se adaptar às mudanças no ambiente de trabalho. Livros sobre liderança, desenvolvimento pessoal e novas tecnologias podem transformar nossas carreiras e enriquecer nossa visão de mundo. A leitura se torna, assim, um pilar essencial para quem busca crescimento constante em um mundo que está sempre em transformação. Capítulo 4: O papel da leitura na expansão cultural. Um dos maiores benefícios da leitura é sua capacidade de nos expor a diferentes culturas, ideias e formas de pensar. Por meio de livros,
podemos conhecer a vida em diferentes partes do mundo, mergulhar em tradições distantes e descobrir maneiras alternativas de ver e interpretar a realidade. Este capítulo foca em como a leitura pode ampliar nossa visão de mundo e nos tornar cidadãos globais. A leitura de autores internacionais, a descoberta de histórias de culturas subrepresentadas e a exploração de diferentes tradições literárias permitem que quebremos barreiras culturais e que desenvolvamos uma mentalidade mais aberta e inclusiva. Capítulo 5. Ler para inspirar criatividade. A leitura também é uma fonte poderosa de inspiração criativa. Ao explorar novos mundos, ideias e personagens, os leitores ativam suas mentes criativas, o que pode influenciar não apenas projetos artísticos, mas também inovações nas mais diversas áreas do conhecimento. Neste capítulo, exploramos como a leitura pode estimular a criatividade e a inovação. Livros sobre design, arte, música, e até ficções científicas, podem gerar novas ideias e perspectivas. A literatura funciona como um combustível para a mente criativa, abrindo portas para a criação de algo totalmente novo. Capítulo 6. Como cultivar o hábito de leitura. Embora muitas pessoas reconheçam a importância da leitura, é comum que a vida agitada e as distrações digitais dificultem o desenvolvimento desse hábito. Neste capítulo, oferecemos dicas práticas para cultivar uma rotina de leitura, independentemente de quão ocupada seja a vida do leitor. Falamos sobre como definir metas de leitura, escolher livros adequados ao interesse pessoal e manter a motivação ao longo do processo. Estratégias como manter um diário de leitura, participar de clubes de leitura e utilizar a tecnologia para acessar livros digitais ou audiobooks são algumas das sugestões que ajudam a transformar a leitura em um hábito diário. Capítulo 7. O futuro da leitura. À medida que o mundo evolui, a leitura também passa por transformações. Com o surgimento de novas tecnologias, como e-books e audiolivros, a maneira como consumimos textos mudou significativamente. Este capítulo discute o futuro da leitura, considerando como a tecnologia pode impactar tanto a experiência quanto o acesso ao aprendizado. Exploramos a crescente popularidade das plataformas de leitura digital, a acessibilidade proporcionada por bibliotecas virtuais e o impacto das redes sociais na discussão literária. A leitura, independentemente do formato, continua sendo um ato transformador, e este capítulo prevê como ela poderá evoluir nas próximas décadas. Conclusão: um convite ao aprendizado contínuo. A leitura é um dos atos mais poderosos que podemos praticar ao longo da vida. Ela nos oferece infinitas possibilidades de aprendizado, inspiração e crescimento pessoal. Este livro foi uma jornada pelos diferentes aspectos do poder da leitura e um convite a todos para abraçar essa prática como um meio de transformação contínua. Introdução: a leitura como porta de entrada para o conhecimento. A leitura é muito mais do que um simples ato de decifrar palavras. Ela é, essencialmente, um portal para a sabedoria, o autodescobrimento e o crescimento intelectual. Ao mergulhar em um texto, não estamos apenas absorvendo informações passivamente, estamos nos envolvendo em um diálogo profundo e ativo com o autor, com outras culturas e com diferentes épocas. Cada leitura oferece uma oportunidade de ver o mundo por uma nova lente, de desafiar nossas percepções e de nos aproximarmos da diversidade de ideias que compõem a experiência humana. Seja por meio da ficção, que nos transporta para mundos imaginários e nos permite experimentar realidades alternativas, ou por meio da não-ficção, que aprofunda nosso conhecimento em áreas específicas, a leitura tem o poder de transformar nossa forma de ver a realidade. Cada livro lido nos permite expandir a mente, proporcionando novas perspectivas, fortalecendo o pensamento crítico e enriquecendo a imaginação. A leitura, portanto, é mais do que uma simples ferramenta de aprendizado, é uma prática que nos permite crescer emocional, intelectual e espiritualmente. A leitura na história da humanidade. Ao longo da história, a leitura tem sido uma das forças motrizes por trás do desenvolvimento do conhecimento coletivo. Desde as primeiras bibliotecas da antiga Mesopotâmia até o nascimento da academia em Atenas, a preservação de textos e a transmissão de ideias através da escrita foi fundamental para a evolução da civilização. No Egito Antigo, o uso de hieróglifos permitiu o registro das crenças, conquistas e a administração de um vasto império. A invenção do alfabeto pelos fenícios facilitou a comunicação escrita e democratizou o acesso à leitura em muitas culturas.
Uma das transformações mais significativas na história da leitura ocorreu com a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV. Até então, os livros eram escritos à mão e raros, reservados para elites religiosas ou acadêmicas. A prensa de tipos móveis revolucionou a disseminação do conhecimento, tornando os livros mais acessíveis e acelerando a troca de ideias que culminou no Renascimento. A leitura se tornou uma ferramenta poderosa para a educação em massa, fomentando o surgimento de novos campos do conhecimento e permitindo que filósofos, cientistas e pensadores disseminassem suas teorias com maior velocidade. O valor da leitura no mundo moderno. Hoje, vivemos em um mundo hiperconectado, onde a informação é abundante e está ao nosso alcance a qualquer momento. A internet, as redes sociais e as novas tecnologias transformaram a forma como consumimos e acessamos o conhecimento. No entanto, apesar dessa riqueza de informações, o ato de ler, de realmente se dedicar a um texto com atenção e profundidade, parece estar perdendo espaço para a superficialidade dos dados rápidos. Artigos breves, resumos e textos curtos muitas vezes substituem a leitura imersiva de livros inteiros, o que pode comprometer nossa capacidade de refletir, de pensar criticamente e de compreender nuances complexas. Redescobrir o poder da leitura, em um momento em que o tempo é disputado por tantas distrações tecnológicas, é mais importante do que nunca. Ler com dedicação, seja um romance, um livro científico ou uma biografia, exige concentração e paciência, virtudes que nos ajudam a processar e interpretar informações de maneira mais profunda e significativa. Além disso, a leitura nos oferece um momento de pausa em meio ao turbilhão de estímulos do mundo moderno, um tempo de introspecção e de conexão interior que nos permite refletir sobre quem somos e sobre o que realmente importa. Leitura como conexão entre passado, presente e futuro. Ler é uma forma de nos conectarmos com o passado, de entender o presente e de moldar o futuro. Ao ler obras clássicas, estamos revisitando o pensamento de mentes brilhantes de outras épocas, que enfrentaram desafios semelhantes aos que encontramos hoje. Através dos textos, viajamos no tempo e aprendemos com as lições da história, podendo evitar os erros do passado e aplicar soluções inovadoras aos dilemas contemporâneos. No presente, a leitura também nos conecta com outras culturas e perspectivas, promovendo a empatia e o entendimento entre povos e indivíduos. Quando lemos sobre experiências diferentes das nossas, sobre realidades distantes ou sobre problemas complexos enfrentados por outras sociedades, abrimos nossa mente para a pluralidade humana, fortalecendo nosso sentido de comunidade e solidariedade global. Por fim, a leitura nos capacita a imaginar o futuro. Ao absorvermos conhecimentos e ideias através dos livros, nos tornamos mais aptos a enfrentar os desafios que o futuro reserva. Livros de ficção científica, por exemplo, nos ajudam a pensar criticamente sobre o impacto das tecnologias emergentes e sobre as questões éticas e sociais que poderão surgir. Da mesma forma, obras filosóficas e científicas nos instigam a questionar o status quo e a propor novas soluções para os problemas que ainda estão por vir. O ato de ler como transcendência. Ler é uma experiência transcendente, pois nos permite sair de nossa própria realidade e entrar em outros mundos, outras mentalidades e outros universos. Um livro é mais do que páginas impressas com palavras, ele é uma janela aberta para o vasto conhecimento acumulado pela humanidade ao longo de milênios. Quando lemos, somos transportados para além de nossa existência imediata e nos conectamos a algo maior, algo que ultrapassa os limites de tempo e espaço. A leitura é, portanto, uma prática essencial para quem busca o aprendizado contínuo, a autotransformação e a expansão dos horizontes intelectuais. É através dela que encontramos as ferramentas para navegar no mundo, para entender as complexidades da vida e para contribuir com um legado de conhecimento e sabedoria. Ao redescobrirmos o valor de ler, redescobrimos também o valor de crescer como indivíduos e como sociedade, tornando-nos melhores, mais conscientes e mais preparados para os desafios do futuro. Capítulo 1. A magia da ficção, um olhar para dentro de nós mesmos. A ficção tem um poder transformador. Ela nos oferece um espaço onde podemos explorar outros mundos, viver outras vidas e, paradoxalmente, olhar para dentro de nós mesmos. Quando mergulhamos em uma história fictícia, nos conectamos a personagens, cenários e tramas que, embora imaginários, revelam verdades profundas sobre a experiência humana.
Através da ficção, desenvolvemos empatia, ampliamos nossa imaginação e confrontamos nossas próprias crenças e valores, muitas vezes sem sequer perceber que estamos fazendo isso. A magia da ficção reside em sua capacidade de criar um espelho simbólico da realidade. Ao contrário dos textos puramente informativos ou dos relatos históricos, as histórias fictícias não precisam se limitar a uma única interpretação da realidade. Elas podem explorar possibilidades infinitas e abrir portas para mundos desconhecidos, ao mesmo tempo em que nos fazem refletir sobre questões universais, como amor, justiça, liberdade, medo e esperança. E, ao nos colocar em situações imaginárias, a ficção também nos convida a exercitar a empatia, nos permitindo experimentar o mundo através dos olhos de outros, sejam eles heróis, vilões ou pessoas comuns enfrentando desafios cotidianos. A ficção como espelho da realidade. Embora as histórias de ficção sejam produto da imaginação, muitas vezes, elas refletem a complexidade da vida real de maneiras que textos factuais não conseguem. Grandes clássicos da literatura são exemplos de como a ficção pode abordar temas profundamente humanos. Pensemos, por exemplo, em Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. O protagonista, Dom Quixote, é um cavaleiro errante que busca combater a injustiça e conquistar glórias em nome de ideais nobres. No entanto, ele está cego para o fato de que o mundo ao seu redor não corresponde à sua visão romântica. Embora as aventuras de Dom Quixote possam parecer absurdas ou cômicas, elas nos convidam a refletir sobre a diferença entre sonho e realidade, idealismo e pragmatismo, loucura e sanidade. A história nos obriga a questionar: até que ponto nossas próprias visões de mundo estão distorcidas? Quais são os moinhos de vento que estamos enfrentando na vida real? Outra obra de ficção que desafia nossa visão da realidade é 1984, de George Orwell. Nesse romance distópico, Orwell imagina um futuro em que o governo controla não apenas as ações das pessoas, mas também seus pensamentos, manipulando a verdade e reescrevendo a história. 1984 não é apenas uma crítica ao totalitarismo, é um convite para refletirmos sobre o papel da verdade e da liberdade em nossa sociedade. Mesmo que o enredo se passe em um futuro fictício, as questões levantadas por Orwell continuam extremamente relevantes hoje, em uma era de desinformação e vigilância digital. A ficção aqui age como um alerta, um espelho sombrio que nos obriga a considerar como o poder pode corromper a realidade e o que estamos dispostos a sacrificar pela verdade. Em Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, a ficção nos leva a refletir sobre as complexidades das relações humanas, especialmente no contexto de classe e gênero. Através do relacionamento entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, somos convidados a questionar os julgamentos apressados que fazemos dos outros e de nós mesmos. A obra explora temas como o orgulho pessoal, as expectativas sociais e a busca pela autenticidade em meio a pressões externas. É um lembrete de que, mesmo em uma sociedade cheia de regras e normas, as pessoas ainda lutam para descobrir quem realmente são e o que realmente desejam. Através dos conflitos internos e externos dos personagens, Austen nos ajuda a entender mais sobre nossos próprios preconceitos e falhas. A ficção como ferramenta para o autoconhecimento. Além de refletir a realidade, a ficção é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Quando nos envolvemos com personagens fictícios, muitas vezes nos vemos neles. Suas lutas, desejos e dilemas nos fazem refletir sobre nossos próprios sentimentos e decisões. Através da leitura, confrontamos questões que talvez evitemos em nossa vida cotidiana, mas que se tornam mais claras quando apresentadas em um contexto literário. A leitura de ficção nos oferece um espaço seguro para explorar emoções e pensamentos que, de outra forma, poderiam ser desconfortáveis de encarar. Por exemplo, ao ler sobre a jornada de crescimento de um personagem que enfrenta dificuldades e desafios, podemos ver um reflexo de nossas próprias batalhas internas. As vitórias e derrotas dos personagens frequentemente nos lembram das nossas, e suas escolhas nos levam a questionar as nossas decisões passadas e futuras. A ficção nos desafia a perguntar: como eu reagiria nessa situação? Quais valores guiam minhas escolhas? A empatia, um dos frutos mais ricos da leitura de ficção, é outra forma pela qual o autoconhecimento é cultivado.
Quando nos colocamos no lugar de um personagem, seja ele completamente diferente de nós em termos de gênero, cultura ou época, começamos a expandir nossa capacidade de entender e sentir o que outros vivem. Essa prática nos ensina a olhar para o mundo com uma perspectiva mais ampla, permitindo que reflitamos sobre como nossas próprias experiências, muitas vezes limitadas, moldam nossas percepções. Ao sentirmos compaixão por personagens fictícios, nos treinamos a sentir o mesmo por pessoas reais em nossas vidas. A imaginação como fonte de crescimento. Outro benefício profundo da leitura de ficção é a capacidade de aprimorar a imaginação. Quando lemos, somos forçados a imaginar os cenários, as expressões dos personagens e os eventos que se desenrolam no enredo. Essa prática ativa uma parte do cérebro que muitas vezes é subutilizada no dia a dia. A imaginação não é apenas uma habilidade criativa, ela também é essencial para a resolução de problemas e para a inovação. Ao visualizar mundos fictícios e imaginar como as histórias poderiam se desenrolar, treinamos nossa mente para pensar de maneira flexível e criativa. Além disso, a ficção nos desafia a considerar diferentes pontos de vista. Ela nos convida a explorar mundos que podem ser completamente diferentes do nosso, com regras e realidades distintas. Pense em ficções científicas ou fantasias, como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, ou Duna, de Frank Herbert. Nesses universos, os leitores são transportados para realidades alternativas, onde as leis da física, da sociedade ou da moralidade podem ser completamente diferentes das nossas. Ao explorar essas realidades, não só expandimos nossa imaginação, mas também somos incentivados a questionar as normas e convenções de nossa própria sociedade. A ficção, portanto, atua como um campo de experimentação, onde podemos testar ideias e questionar o status quo. A ficção como ponte para o conhecimento humano. No final das contas, a ficção não é apenas uma forma de entretenimento, é uma ponte para o conhecimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Livros como Dom Quixote, 1984, e Orgulho e Preconceito demonstram que as histórias fictícias podem ser instrumentos poderosos para desafiar nossas percepções, aumentar nossa compreensão e nos guiar em uma jornada de autodescobrimento. Através da ficção, somos convidados a expandir nossas mentes, abrir nossos corações e, no processo, aprender mais sobre a complexidade e a beleza da vida humana. Ler ficção é, portanto, um ato transformador. Ao nos entregarmos à magia de histórias inventadas, encontramos um espelho para nossa própria existência e um caminho para o crescimento interior. Capítulo 2. A não-ficção como instrumento de sabedoria. Se a ficção nos permite sonhar e expandir nossa imaginação, a não-ficção é a âncora que nos mantém conectados à realidade. Ela oferece um terreno firme onde podemos buscar compreensão, perspectiva e conhecimento prático sobre o mundo. A leitura de obras de não-ficção, em suas diversas formas, proporciona ferramentas valiosas para interpretar a complexidade da vida e dos eventos ao nosso redor. Enquanto a ficção explora as profundezas da psique humana e nos permite vislumbrar mundos imaginários, a não-ficção se concentra em compartilhar verdades, experiências e fatos que nos ajudam a navegar pela realidade. A não-ficção abrange uma vasta gama de temas e estilos, desde a ciência até a filosofia, da política à psicologia, das biografias pessoais às investigações históricas. Ela nos permite aprender diretamente com a experiência de outras pessoas, absorver o conhecimento acumulado por séculos e refletir sobre as estruturas que governam nosso comportamento e as sociedades em que vivemos. Obras de não-ficção como Sapiens, de Yuval Noah Harari, e da Revolução dos Bichos, de George Orwell, convidam o leitor a explorar questões profundas sobre a humanidade, o poder e o futuro, oferecendo insights que podem transformar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo. O impacto da não-ficção, um portal para o conhecimento. A leitura de não-ficção é, por definição, uma busca pela verdade. Ao contrário da ficção, que explora narrativas criadas pela imaginação, a não-ficção se baseia em fatos, dados, estudos e experiências da vida real. Esse gênero nos permite investigar as realidades objetivas e os contextos históricos que moldaram nossa sociedade. Ele nos ajuda a compreender o presente por meio da análise de eventos passados e das dinâmicas atuais. Um exemplo clássico dessa abordagem é o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari.
Nesta obra, Harari faz uma viagem pelo desenvolvimento da civilização humana, desde os primórdios de nossa espécie até o mundo globalizado e tecnológico que conhecemos hoje. Através de sua análise, o autor nos convida a refletir sobre como evoluímos de pequenos grupos de caçadores-coletores para uma sociedade global e interconectada. Harari também explora temas como a construção de mitos coletivos, a dominação das sociedades agrícolas e o impacto das revoluções científica e industrial. O livro nos oferece uma perspectiva rica sobre como a história moldou nossa cultura, nossos sistemas econômicos e até mesmo nossos valores, permitindo que o leitor obtenha um entendimento mais profundo das forças que regem o comportamento humano. Outro exemplo notável de não-ficção que explora a condição humana em um contexto social e político é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Embora essa obra seja, em parte, uma alegoria satírica e muitas vezes classificada como ficção, seu propósito é profundamente não fictício: expor as dinâmicas do poder e as armadilhas da tirania. Através da história de animais que se rebelam contra seus opressores humanos, Orwell nos faz refletir sobre como revoluções e sistemas de governo podem se corromper e desviar de seus objetivos iniciais. Mesmo com uma narrativa fictícia, as ideias discutidas no livro são baseadas em observações reais sobre os regimes totalitários do século XX e suas consequências. Assim, a obra nos proporciona uma análise crítica do poder político e das fragilidades das utopias, servindo como um lembrete de que a não-ficção também pode assumir formas criativas para transmitir verdades profundas. O valor das biografias, lições da vida real. Um dos subgêneros mais populares e impactantes da não-ficção é a biografia. Ler a vida de outras pessoas, especialmente aquelas que enfrentaram desafios monumentais ou alcançaram grande sucesso, oferece uma oportunidade única de aprender com suas experiências. Biografias nos colocam em contato direto com os altos e baixos de figuras históricas, artistas, líderes e inovadores, permitindo que vejamos como as escolhas, circunstâncias e personalidades moldaram suas jornadas. Biografias como Steve Jobs, de Walter Isaacson, nos dão uma visão íntima das mentes por trás de grandes inovações e nos ajudam a entender o que diferencia indivíduos extraordinários. Ao explorar a vida de Jobs, por exemplo, podemos ver como suas paixões, obsessões e conflitos internos o impulsionaram a criar a Apple e revolucionar a tecnologia. Mais do que uma simples história de sucesso, a biografia também revela os sacrifícios pessoais e as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho, mostrando que o sucesso raramente é linear. Outras biografias, como Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, inspiram e oferecem lições sobre resistência, perseverança e liderança moral. Através da história de Mandela, aprendemos sobre a importância da luta por justiça e liberdade, e como, mesmo em face de opressão brutal, a dignidade e a compaixão podem prevalecer. A leitura dessas vidas nos ensina que, apesar das adversidades, é possível transformar o curso da história e deixar um legado duradouro. Livros históricos, compreendendo o presente através do passado. A não-ficção também desempenha um papel fundamental ao nos ajudar a entender o presente por meio da análise do passado. Livros de história não apenas documentam eventos importantes, mas também interpretam as razões por trás desses eventos e suas consequências para o mundo contemporâneo. Eles nos oferecem uma visão mais ampla das forças políticas, sociais e econômicas que moldaram a civilização ao longo do tempo. Um exemplo notável é o livro Guns, Germs, and Steel, de Jared Diamond, que explora as razões pelas quais algumas sociedades dominaram outras ao longo da história. Diamond argumenta que a geografia e a disponibilidade de recursos naturais desempenharam papéis críticos na ascensão de grandes civilizações. Ao examinar fatores como a domesticação de animais, a disseminação de doenças e o desenvolvimento de tecnologias, ele explica por que as sociedades europeias e asiáticas conseguiram expandir seu poder global, enquanto outras regiões permaneceram menos desenvolvidas. Esse tipo de análise histórica não só nos ajuda a entender as dinâmicas de poder no passado, mas também nos oferece uma lente para examinar as desigualdades do mundo atual. Livros históricos também podem abordar eventos específicos e suas ramificações de longo prazo. Obras como O Ponto da Virada, de Malcolm Gladwell, investigam momentos decisivos na história e como pequenas mudanças ou eventos podem gerar transformações maciças. Ao compreender esses pontos de virada, os leitores podem aplicar esses insights para entender melhor as mudanças atuais em nossa sociedade e prever tendências futuras.
Ensaios e livros de autoajuda, reflexão e crescimento pessoal. Outro importante segmento da não-ficção inclui ensaios e livros de autoajuda, que têm como objetivo principal inspirar o leitor a refletir sobre sua vida e melhorar seu bem-estar mental, emocional e profissional. Os ensaios oferecem análises profundas sobre questões filosóficas, sociais e culturais, enquanto os livros de autoajuda muitas vezes fornecem orientações práticas para lidar com os desafios da vida cotidiana. Capítulo 3. A leitura como ferramenta de aprendizado contínuo. No mundo moderno, o aprendizado deixou de ser um privilégio restrito aos muros da escola ou universidade. A educação formal, embora essencial, já não é mais o único caminho para adquirir conhecimento. A leitura emergiu como uma poderosa ferramenta de aprendizado contínuo, acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar e a qualquer momento. No ritmo acelerado de mudanças em que vivemos, a leitura oferece um meio constante e dinâmico de nos educarmos ao longo da vida, permitindo que nos mantenhamos atualizados e prontos para enfrentar os desafios profissionais e pessoais que surgem no decorrer da existência. O conceito de aprendizado ao longo da vida tem se tornado cada vez mais relevante. Não se trata apenas de aprender novas informações, mas de cultivar uma mentalidade de crescimento contínuo. Esta mentalidade permite que indivíduos se adaptem às rápidas transformações do mundo contemporâneo, que afetam desde o mercado de trabalho até as interações sociais e os avanços tecnológicos. A leitura, nesse contexto, desempenha um papel central ao abrir portas para o desenvolvimento profissional e pessoal, mantendo-nos curiosos, informados e preparados para as mudanças. Neste capítulo, vamos explorar como a leitura pode ser uma ferramenta eficaz para adquirir novas habilidades, expandir nosso horizonte de conhecimento e nos ajudar a enfrentar as constantes transformações do ambiente ao nosso redor. O papel da leitura no desenvolvimento profissional. O mercado de trabalho do século XXI é caracterizado por mudanças rápidas e constantes, exigindo dos profissionais uma capacidade crescente de adaptação. Setores inteiros estão sendo transformados pela tecnologia, automação e inteligência artificial, e as habilidades que eram valiosas há uma década podem rapidamente se tornar obsoletas. Nesse cenário, a leitura se destaca como um meio acessível e eficaz de manter-se atualizado e adquirir novas competências. Livros e artigos sobre inovação, liderança, gestão de equipes, marketing digital, programação, entre outros temas, oferecem a oportunidade de aprender novas habilidades e melhorar a performance no trabalho. Livros como Liderança, A Essência de Estar à Frente, de Simon Sinek, ou A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, são exemplos de como a leitura pode fornecer insights valiosos sobre o mundo dos negócios e preparar os profissionais para liderar em tempos de mudança. Sinek, por exemplo, nos convida a refletir sobre o papel dos líderes em inspirar e guiar equipes, enquanto Schwab explora como a tecnologia está moldando uma nova era de transformação, onde a fusão do físico, digital e biológico está criando desafios e oportunidades sem precedentes. Além dos livros focados em habilidades técnicas ou específicas de negócios, leituras sobre desenvolvimento pessoal também são essenciais para o crescimento profissional. Livros que abordam inteligência emocional, comunicação eficaz, negociação e resolução de conflitos ajudam a desenvolver habilidades interpessoais que são críticas em qualquer ambiente de trabalho. Um exemplo é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que ressalta a importância de compreender e gerenciar as emoções para alcançar o sucesso profissional e pessoal. A leitura, nesse contexto, oferece tanto conhecimento técnico quanto a construção de habilidades fundamentais para lidar com pessoas e situações no ambiente de trabalho. Adaptação às mudanças no ambiente de trabalho. Em um mundo onde a transformação digital redefine as regras do jogo, a capacidade de adaptação se torna uma habilidade indispensável. A leitura, como ferramenta de aprendizado contínuo, nos permite não apenas acompanhar as mudanças, mas também antecipá-las. Com o avanço constante de tecnologias emergentes como inteligência artificial, blockchain, Big Data e Internet das Coisas, os profissionais que não estiverem atentos às novas tendências correm o risco de ficarem para trás. Livros sobre novas tecnologias fornecem insights profundos sobre como essas inovações estão impactando diversos setores. O livro Homo Deus, de Yuval Noah Harari, por exemplo, aborda como o desenvolvimento da tecnologia pode alterar o futuro da humanidade e o impacto que isso terá sobre os empregos e a economia global.
Outro exemplo é o livro Inteligência Artificial Superpowers, de Kai-Fu Lee, que explora como a inteligência artificial está mudando a economia global e oferece uma visão sobre como os profissionais podem se preparar para esse futuro dominado por máquinas inteligentes. Tais leituras não só nos informam sobre o que está por vir, mas também nos permitem refletir sobre como podemos nos posicionar diante dessas mudanças. Em ambientes de trabalho em constante evolução, onde novas demandas e desafios surgem a cada momento, a leitura também desempenha um papel crucial na resolução de problemas. Ao se deparar com um problema complexo ou uma situação desconhecida, a leitura de estudos de caso, análises e soluções aplicadas em outros contextos pode fornecer novas perspectivas e estratégias. Livros sobre pensamento crítico, como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ou Pensar Rápido, Pensar Devagar, de Daniel Kahneman, ajudam a desenvolver habilidades cognitivas que são essenciais para tomar decisões mais acertadas e eficientes. A leitura para o desenvolvimento pessoal. Embora o desenvolvimento profissional seja uma parte importante da jornada de aprendizado contínuo, a leitura também desempenha um papel vital no crescimento pessoal. O ato de ler não apenas amplia nossos conhecimentos sobre o mundo externo, mas também aprofunda nossa compreensão interna. Livros de autoajuda, filosofia, psicologia e espiritualidade oferecem insights sobre quem somos, como pensamos e como podemos nos relacionar melhor com nós mesmos e com os outros. Por exemplo, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ensina a importância de viver no presente e abandonar o apego ao passado ou a ansiedade em relação ao futuro. Tolle explora questões profundas sobre a consciência e o propósito de vida, oferecendo um caminho para alcançar paz e realização. Ao mesmo tempo, livros como Mindset, de Carol Dweck, discutem a importância de cultivar uma mentalidade de crescimento, ressaltando que nossas habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas através do esforço e da prática. Ler para o desenvolvimento pessoal nos ajuda a refletir sobre nossos próprios comportamentos, crenças e hábitos, permitindo que identifiquemos áreas em que podemos melhorar. Isso é especialmente relevante em um mundo onde o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna cada vez mais desafiador. A leitura nos ajuda a desacelerar e nos conectar com nossos valores fundamentais, proporcionando ferramentas para lidar com o estresse, a ansiedade e os desafios emocionais que enfrentamos no dia a dia. Capítulo 4. O papel da leitura na expansão cultural. Um dos maiores benefícios da leitura é a sua capacidade de transcender fronteiras e nos conectar com diferentes culturas, ideias e formas de pensar. Ao ler, somos convidados a viajar mentalmente para lugares desconhecidos, a explorar tradições antigas e contemporâneas, e a mergulhar em realidades distantes das nossas. Livros não apenas nos ensinam sobre outras formas de vida, mas nos proporcionam uma compreensão mais profunda e empática do mundo. A leitura é, portanto, uma das ferramentas mais poderosas para a expansão cultural e o desenvolvimento de uma mentalidade global. Este capítulo explora como a leitura pode ampliar nossa visão de mundo, quebrar barreiras culturais e nos tornar cidadãos globais. Ao mergulharmos nas palavras de autores internacionais, descobrimos histórias de culturas subrepresentadas e exploramos diferentes tradições literárias. Cada obra se torna um veículo para a empatia, o entendimento e a aceitação das diferenças, ajudando-nos a desenvolver uma mentalidade mais inclusiva e aberta ao novo. A leitura como um convite para explorar outras culturas. Quando abrimos um livro escrito por alguém de uma cultura diferente da nossa, somos imediatamente transportados para um contexto novo, no qual podemos vivenciar diferentes valores, crenças, modos de vida e histórias. Este é um dos aspectos mais transformadores da leitura. Ela nos dá o poder de experimentar o outro de forma íntima, em um nível que muitas vezes não conseguimos alcançar apenas através da observação ou dos meios de comunicação tradicionais. Livros como Mil e Uma Noites, um clássico da literatura árabe, ou 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, da literatura latino-americana, nos oferecem uma janela para o imaginário e a realidade de culturas distantes. Essas obras não apenas contam histórias fascinantes, mas também revelam as dinâmicas sociais, os mitos e as crenças de sociedades que podem ser muito diferentes daquelas em que vivemos. Ao explorar essas narrativas, o leitor amplia sua compreensão do mundo e das múltiplas formas que a vida humana pode assumir. Quebrando barreiras culturais. Um dos efeitos mais poderosos da leitura é a capacidade de quebrar barreiras culturais e de preconceito.
Quando lemos sobre outras culturas, especialmente aquelas que são subrepresentadas ou marginalizadas na grande mídia, desenvolvemos uma empatia mais profunda por pessoas cujas realidades muitas vezes não compreendemos completamente. A leitura torna possível ir além dos estereótipos e das generalizações que frequentemente dominam o discurso público. Por exemplo, obras como Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, ou O Sol é para Todos, de Harper Lee, trazem à tona questões de identidade racial, imigração e desigualdade social, desafiando o leitor a confrontar seus próprios preconceitos e visões de mundo. Esses livros não apenas nos educam sobre as realidades vividas por outras pessoas, mas também nos convidam a repensar nossas próprias experiências e a forma como interagimos com o outro. Ao ler sobre diferentes culturas, passamos a enxergar o mundo através de uma lente mais empática e compreensiva, o que nos torna mais preparados para viver em uma sociedade multicultural. A leitura como ponte entre culturas subrepresentadas. A leitura é também uma forma de dar voz a culturas e comunidades que historicamente foram marginalizadas ou silenciadas. Autores de países em desenvolvimento, de minorias étnicas ou de grupos socialmente oprimidos encontram na literatura uma forma de expressar suas realidades e compartilhar suas histórias com o mundo. Ler esses autores é uma maneira de nos conectar com suas experiências e de enriquecer nossa visão de mundo. Obras como Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie, ou A Cor Púrpura, de Alice Walker, nos dão acesso a histórias que muitas vezes não são contadas nos livros de história ou nas mídias dominantes. Esses livros trazem à tona as complexidades das experiências vividas por pessoas de culturas e comunidades marginalizadas, oferecendo ao leitor a oportunidade de compreender melhor os desafios enfrentados por essas populações. Ao ler sobre essas histórias, começamos a enxergar o mundo de maneira mais inclusiva e a valorizar a diversidade que existe ao nosso redor. A exploração de diferentes tradições literárias. Cada cultura desenvolve suas próprias tradições literárias, muitas vezes moldadas por suas histórias, crenças religiosas e práticas sociais. A leitura nos oferece a oportunidade de explorar essas tradições e de entender como diferentes sociedades narram suas histórias e transmitem seu conhecimento. Desde os épicos da Grécia Antiga, como a Ilíada e a Odisseia, até os poemas místicos de Rumi no Oriente Médio ou os romances filosóficos do Japão, como Norwegian Wood de Haruki Murakami. As tradições literárias oferecem uma rica tapeçaria de experiências humanas. Ao explorar essas tradições, somos expostos a diferentes formas de narrativa, estilo e estrutura literária, o que não apenas enriquece nossa experiência de leitura, mas também nos permite apreciar a diversidade artística que existe no mundo. A literatura de cada cultura é um reflexo de seus valores e crenças, e ao nos expormos a essas obras, desenvolvemos uma compreensão mais rica e completa da complexidade humana. Desenvolvendo uma mentalidade global. Na era da globalização, a leitura é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de uma mentalidade global. Mais do que nunca, estamos conectados com diferentes culturas e sociedades, e a habilidade de compreender e valorizar essa diversidade é crucial para viver em um mundo interconectado. A leitura desempenha um papel fundamental nesse processo, pois nos permite não apenas consumir informações sobre outras culturas, mas também vivenciar suas histórias, desafios e triunfos de forma profunda e significativa. Ao ler obras de autores de diferentes partes do mundo, ampliamos nossa capacidade de entender e interagir com pessoas de culturas diferentes. Desenvolvemos habilidades interculturais, que são fundamentais para a construção de pontes em um mundo muitas vezes dividido por diferenças culturais, políticas e ideológicas. A leitura se torna, assim, uma forma de cultivar a paz, a compreensão e a cooperação global, promovendo a união através do conhecimento e da empatia. Conclusão: a leitura como expansão cultural. A leitura é, em sua essência, uma forma de expandir nossos horizontes e de nos conectar com o mundo de maneiras profundas e transformadoras. Ela nos permite explorar culturas distantes, quebrar barreiras de preconceito, dar voz a comunidades marginalizadas e apreciar a riqueza das tradições literárias ao redor do mundo. Ao nos tornarmos leitores ávidos e conscientes, desenvolvemos uma mentalidade mais aberta e inclusiva, prontos para viver em um mundo diverso e interconectado. Cada livro lido é uma oportunidade de aprender mais sobre o outro e, ao fazê-lo, aprender mais sobre nós mesmos.
A leitura nos transforma em cidadãos globais, capazes de compreender e valorizar as diferenças culturais, enquanto nos unimos em nossa humanidade comum. Ao cultivar esse hábito, participamos ativamente da construção de um mundo mais justo, empático e culturalmente rico. Capítulo 5. Ler para inspirar criatividade. A leitura é uma fonte poderosa de inspiração criativa, servindo como combustível para a imaginação e como um portal para a inovação em diversas áreas do conhecimento. Quando lemos, não apenas absorvemos informações e histórias, mas também exploramos novos mundos, ideias e personagens, que podem impactar diretamente nossa capacidade de criar. Quer seja um artista em busca de novas formas de expressão ou um profissional que deseja inovar em sua área de atuação, a leitura é um recurso inestimável para o desenvolvimento da criatividade. Neste capítulo, vamos explorar como a leitura pode estimular a criatividade e impulsionar inovações. Livros sobre design, arte, música e até ficções científicas desempenham um papel crucial na geração de novas ideias e na ampliação das perspectivas. A literatura funciona como um catalisador, capaz de abrir portas para a criação de algo totalmente novo, impulsionando a transformação do imaginário em realidade. A leitura como combustível para a imaginação. Um dos efeitos mais diretos da leitura é a ativação da imaginação. Quando mergulhamos em uma narrativa, somos transportados para mundos desconhecidos, construímos mentalmente cenários e visualizamos personagens e situações que nos fazem refletir. A ficção, em particular, permite-nos sonhar com o impossível e visualizar o irreal, algo fundamental para qualquer processo criativo. Livros de fantasia, como O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien ou As Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, são exemplos de obras que expandem os limites da imaginação, criando universos complexos que inspiram o pensamento criativo. Esses universos ficcionais nos ensinam a pensar de maneira não linear, a buscar soluções fora da caixa e a imaginar cenários alternativos para situações cotidianas. Ao explorar mundos fantásticos e personagens inusitados, os leitores são instigados a questionar o status quo e a considerar novas possibilidades. Esse exercício de visualização e abstração é um dos principais motores para a criatividade, seja em projetos artísticos, seja na solução de problemas em áreas como tecnologia, ciência e design. A conexão entre leitura e inovação. A leitura não apenas estimula a imaginação, mas também nos fornece ferramentas para inovar em diversos campos. Ao explorar novos conceitos e teorias, podemos aplicar essas ideias de maneiras originais em nossas próprias vidas e trabalhos. Livros sobre ciência, design, negócios e tecnologia oferecem uma vasta gama de conhecimentos que podem ser adaptados e reinventados para criar algo novo. Por exemplo, ao ler sobre os princípios do design de interiores, um arquiteto pode encontrar inspiração para soluções arquitetônicas inovadoras. Da mesma forma, ao explorar teorias sobre comportamento humano em livros de psicologia, um empreendedor pode desenvolver estratégias de marketing mais eficazes. Livros como Roube como um Artista, de Austin Kleon, destacam o poder da leitura e da inspiração em processos criativos. Kleon argumenta que a inovação muitas vezes não surge do nada, mas sim da capacidade de absorver influências e transformá-las em algo novo. Nesse sentido, a leitura se torna uma fonte infinita de ideias, oferecendo uma variedade de perspectivas que podem ser combinadas, adaptadas e aprimoradas para gerar algo original. Inovar é, muitas vezes, o resultado de um processo de conexão de pontos entre diferentes conhecimentos e ideias que adquirimos ao longo da vida, e a leitura expande imensamente esse repertório criativo. A ficção científica e o estímulo ao pensamento futurista. Dentro do campo da ficção, a ficção científica se destaca por sua capacidade de inspirar inovação e de estimular o pensamento futurista. Livros como 1984 de George Orwell ou Neuromancer de William Gibson não apenas criam histórias fascinantes, mas também lançam questões profundas sobre o impacto da tecnologia e das mudanças sociais. Ao imaginar futuros possíveis, esses autores desafiam o leitor a refletir sobre o que está por vir e como podemos moldar o futuro através de nossas escolhas presentes. A ficção científica é conhecida por inspirar cientistas, engenheiros e inovadores a criar tecnologias que, em um primeiro momento, pareciam impossíveis. Muitos avanços tecnológicos que hoje fazem parte de nossas vidas, como smartphones e realidade virtual, foram inicialmente imaginados em obras de ficção científica.
Ao explorar essas narrativas, o leitor é convidado a refletir sobre os limites do possível e a imaginar soluções criativas para problemas futuros. A leitura, nesse contexto, torna-se um poderoso motor de inovação e desenvolvimento tecnológico. A arte, o design e a música como fontes de criatividade literária. Além da ficção, livros sobre arte, design e música desempenham um papel essencial na inspiração criativa. Obras que exploram o processo criativo de grandes artistas ou que abordam os princípios do design podem oferecer novas formas de pensar e de ver o mundo. Livros sobre a história da arte, como A História da Arte, de E.H. Gombrich, ou sobre design, como O Design do Dia a Dia, de Donald Norman, são fontes valiosas para quem busca entender as raízes da criatividade nas artes visuais e aplicá-las em seus próprios projetos. Da mesma forma, livros sobre música podem inspirar novas formas de expressão criativa. A biografia de músicos inovadores, como David Bowie ou Miles Davis, revela como esses artistas conseguiram romper com tradições estabelecidas e criar novas tendências musicais. Ao ler sobre esses processos criativos, somos inspirados a desafiar as normas em nossas próprias áreas e a buscar novas formas de expressão. A leitura de livros sobre criatividade artística é, portanto, um caminho direto para ativar nossa própria criatividade, seja ela direcionada para as artes, a música, o design ou qualquer outro campo. A literatura como ferramenta de expressão criativa. Por fim, a própria literatura é uma forma de arte que desperta o desejo de criar. Ao lermos romances, contos e poesias, muitas vezes somos motivados a contar nossas próprias histórias e explorar novas formas de expressão. Escrever é, em muitos casos, uma consequência natural da leitura, pois o ato de consumir palavras e ideias de outros autores nos leva a querer criar nossas próprias narrativas. Obras que desafiam as convenções literárias, como os romances experimentais de Virginia Woolf ou os poemas de Fernando Pessoa, mostram como a linguagem pode ser usada de maneira inovadora para expressar sentimentos e ideias complexas. Ao ler essas obras, o leitor é incentivado a explorar novas formas de escrita e a descobrir sua própria voz criativa. A leitura, portanto, é também uma forma de aprender a expressar-se de maneira mais criativa e original. Conclusão: a leitura como estímulo à criatividade. A leitura é um dos pilares do processo criativo, oferecendo não apenas inspiração, mas também ferramentas e conhecimento para que possamos transformar ideias em realidade. Ao explorar novos mundos e conceitos, ampliamos nossos horizontes e ativamos nossa imaginação, criando uma base rica para a inovação e o desenvolvimento de novos projetos. Seja na ficção, na ciência, nas artes ou na música, a leitura fornece o combustível necessário para que nossas mentes criativas possam florescer. Capítulo 6. Como cultivar o hábito de leitura. A leitura é amplamente reconhecida como uma atividade enriquecedora e transformadora, mas, no mundo moderno, onde as distrações digitais e a vida agitada estão sempre presentes, cultivar esse hábito pode ser um desafio. Muitas vezes, apesar de sabermos o valor que a leitura traz para nosso desenvolvimento pessoal e intelectual, a rotina diária acaba afastando-nos dos livros. No entanto, criar o hábito de ler de forma regular é não só possível, mas também essencial para quem deseja expandir seus conhecimentos e melhorar sua qualidade de vida. Neste capítulo, exploramos estratégias práticas para ajudar a transformar a leitura em um hábito constante, independentemente das demandas do dia a dia. Desde a definição de metas claras até o uso da tecnologia, essas dicas são direcionadas para qualquer pessoa que queira incorporar a leitura em sua rotina, por mais ocupada que ela seja. Ao adotar esses métodos, o leitor descobrirá que, com um pouco de planejamento e esforço, a leitura pode se tornar uma parte prazerosa e indispensável do cotidiano. Defina metas de leitura claras e realistas. Uma das maneiras mais eficazes de cultivar o hábito da leitura é estabelecer metas específicas e alcançáveis. Essas metas podem variar dependendo da disponibilidade de tempo e dos interesses pessoais. Por exemplo, uma pessoa pode começar definindo a meta de ler um livro por mês, ou até mesmo alguns capítulos por semana. O importante é que as metas sejam realistas e não criem uma sensação de obrigação ou frustração. Para quem está começando a criar o hábito de leitura, metas pequenas são recomendadas. Em vez de tentar ler um livro extenso logo de início, opte por leituras mais curtas, como contos, artigos ou até capítulos de um livro maior.
À medida que o hábito se consolida, as metas podem ser ajustadas para incluir livros mais longos ou mais desafiadores. Esse processo gradual ajuda a manter a motivação e a transformar a leitura em uma atividade prazerosa e não uma tarefa árdua. Escolha livros que despertem o interesse pessoal. Uma das principais razões pelas quais as pessoas têm dificuldade em manter o hábito de leitura é a escolha de livros que não despertam seu interesse. Muitas vezes, nos sentimos pressionados a ler determinados títulos apenas porque são considerados clássicos ou essenciais. Embora essas obras possam ter grande valor, elas podem não ser as mais adequadas para quem está tentando construir um hábito consistente. Portanto, ao iniciar uma rotina de leitura, é fundamental escolher livros que sejam atraentes e que ressoem com seus interesses pessoais. Se você é apaixonado por ficção científica, busque livros dentro desse gênero. Se tem curiosidade por biografias, comece explorando histórias de figuras que admira. O importante é que a leitura seja uma atividade prazerosa e não algo forçado. Conforme o hábito se estabelece, você pode naturalmente diversificar seus interesses e expandir suas leituras para outros gêneros. Crie um espaço e um tempo dedicado à leitura. Encontrar um momento do dia e um espaço adequado para a leitura é crucial para transformar essa prática em um hábito regular. Para muitas pessoas, o momento ideal pode ser logo de manhã, antes do dia começar, ou à noite, como uma forma de relaxar antes de dormir. O importante é reservar um tempo específico, mesmo que sejam apenas 15 ou 20 minutos diários, dedicados exclusivamente à leitura. Da mesma forma, ter um espaço tranquilo e confortável para ler ajuda a associar esse ambiente com a prática da leitura. Pode ser um canto especial da casa, um parque tranquilo ou até mesmo uma cafeteria. Ao criar uma rotina de tempo e espaço, a leitura começa a se integrar ao seu dia de forma natural e consistente. Utilize a tecnologia como aliada. A tecnologia, frequentemente vista como uma distração, também pode ser uma grande aliada na construção do hábito de leitura. Hoje, há inúmeras ferramentas e dispositivos que facilitam o acesso a livros, como e-readers, aplicativos de leitura e audiobooks. Essas plataformas digitais permitem que você leia ou ouça livros em qualquer lugar, a qualquer momento, seja durante uma caminhada, no transporte público ou em pausas no trabalho. Os audiobooks, em particular, são uma excelente opção para quem tem uma rotina mais agitada, já que permitem ler enquanto realiza outras atividades. Além disso, os aplicativos de leitura oferecem a conveniência de armazenar centenas de livros em um único dispositivo, facilitando a leitura onde quer que você esteja. Ao usar a tecnologia como apoio, você pode tornar a leitura mais acessível e prática no dia a dia. Mantenha um diário de leitura. Uma estratégia eficaz para manter a motivação e o foco na leitura é criar um diário de leitura. Nesse diário, você pode registrar os livros que leu, fazer anotações sobre suas impressões e reflexões, e acompanhar seu progresso. Esse exercício não só ajuda a manter a disciplina na leitura, mas também enriquece a experiência, pois permite que você reflita mais profundamente sobre o que leu. Além disso, revisar o diário de leitura ao longo do tempo oferece uma sensação de realização e progresso, incentivando a continuidade do hábito. Esse registro também pode servir como uma referência útil para futuras leituras, ajudando a identificar seus gostos e interesses literários com mais clareza. Participe de clubes de leitura. Ler em grupo pode ser uma forma extremamente motivadora de criar e manter o hábito de leitura. Participar de clubes de leitura, seja de forma presencial ou online, oferece a oportunidade de trocar experiências, discutir ideias e ampliar sua compreensão sobre os livros. Os clubes também funcionam como um incentivo, já que geralmente há um cronograma a ser seguido, o que ajuda a manter o compromisso com a leitura regular. Além disso, ao compartilhar suas opiniões e ouvir as perspectivas de outros leitores, você tem a chance de aprofundar suas interpretações e descobrir novas formas de apreciar a literatura. A socialização em torno da leitura torna o processo mais dinâmico e envolvente, estimulando não apenas a leitura, mas também a reflexão crítica. Encontre fontes de motivação. Por fim, manter a motivação ao longo do processo é essencial para que o hábito de leitura se mantenha. Muitas vezes, a leitura pode ser interrompida por períodos de desânimo ou falta de tempo. Para evitar que isso aconteça, busque fontes de motivação.
Uma maneira eficaz é seguir influenciadores ou blogs literários, que recomendam livros e compartilham dicas de leitura. Esses recursos podem ser uma excelente forma de descobrir novos títulos e manter-se inspirado. Outra forma de motivação é recompensar-se após concluir metas de leitura. Estabeleça pequenas recompensas ao terminar um livro ou alcançar um determinado número de páginas, como assistir a um filme relacionado ao tema do livro ou dedicar-se a um hobby favorito. Ao associar a leitura com essas recompensas, você cria um sistema de reforço positivo, que ajuda a manter o hábito de forma prazerosa. Capítulo 7. O futuro da leitura. À medida que o mundo evolui, a leitura também passa por transformações significativas. Com o advento de novas tecnologias, como e-books, audiolivros e plataformas digitais, a maneira como consumimos textos e nos envolvemos com a literatura mudou radicalmente. Este capítulo discute o futuro da leitura, analisando como a tecnologia pode impactar tanto a experiência do leitor quanto o acesso ao aprendizado. A evolução dos formatos de leitura. Os formatos tradicionais de leitura, como livros impressos, ainda têm seu charme, mas não podem ser ignoradas as inovações que surgiram. Os e-books, por exemplo, oferecem uma conveniência sem precedentes, a capacidade de carregar milhares de livros em um único dispositivo, acessando-os a qualquer momento e em qualquer lugar. Essa portabilidade não apenas facilita o hábito da leitura, mas também democratiza o acesso a uma vasta gama de obras. A possibilidade de adquirir livros instantaneamente, muitas vezes a preços reduzidos, torna a literatura mais acessível a uma população global que, de outra forma, poderia não ter os recursos financeiros para adquirir livros físicos. Os audiolivros, por sua vez, abriram um novo horizonte para aqueles que têm dificuldade em se concentrar na leitura tradicional ou que preferem consumir conteúdo enquanto realizam outras atividades. A ascensão dos podcasts também contribuiu para essa tendência, pois muitos leitores agora se voltam para formatos de áudio para se manterem informados e entretenidos. Essa flexibilidade permite que a leitura se encaixe em estilos de vida cada vez mais corridos, incentivando um novo público a se envolver com a literatura. Plataformas de leitura digital e acessibilidade. O acesso à literatura foi amplamente ampliado pela criação de bibliotecas virtuais e plataformas de leitura digital. Projetos como o Google Livros e bibliotecas online gratuitas oferecem uma vasta coleção de textos que estão à disposição de qualquer pessoa com conexão à internet. Essas iniciativas são especialmente impactantes em comunidades que carecem de recursos bibliográficos, permitindo que indivíduos tenham acesso a clássicos da literatura, pesquisas acadêmicas e obras contemporâneas que, de outra forma, estariam fora de alcance. Além disso, a tecnologia também se tornou uma aliada na inclusão de pessoas com deficiências. Ferramentas de leitura em voz alta e formatos adaptados de e-books, como textos em braille digital, têm revolucionado a forma como leitores com dificuldades visuais interagem com a literatura. Essa acessibilidade não apenas enriquece a experiência do leitor, mas também garante que todos tenham a oportunidade de se beneficiar do poder transformador da leitura. Redes sociais e discussão literária. As redes sociais desempenham um papel cada vez mais crucial na promoção da leitura e na formação de comunidades literárias. Plataformas como Instagram, Twitter e TikTok possibilitam que leitores compartilhem suas experiências, resenhas e recomendações. O fenômeno do Booktagram, por exemplo, transformou a maneira como os livros são promovidos, com influenciadores criando conteúdo visual atraente que atrai novos leitores. O TikTok, com sua explosão de vídeos curtos, popularizou ainda mais o termo BookTok, onde recomendações de leitura e discussões sobre obras literárias rapidamente se tornam virais. Essas interações sociais não apenas fomentam o interesse pela leitura, mas também criam um espaço para discussões mais profundas sobre temas relevantes abordados nas obras. O diálogo literário tornou-se mais acessível e dinâmico, permitindo que leitores de diferentes partes do mundo se conectem e compartilhem suas perspectivas. A leitura como ato transformador. Independentemente do formato, a leitura continua a ser um ato transformador. Ela nos permite explorar novas ideias, compreender diferentes culturas e desenvolver empatia por experiências alheias. Este capítulo prevê que, nas próximas décadas, a leitura se tornará ainda mais imersiva, com o uso de tecnologias como realidade aumentada, (RA) e realidade virtual, (RV),
proporcionando experiências literárias únicas. Imagine entrar em um romance de aventura, onde o leitor não só lê a história, mas também interage com o ambiente e os personagens de maneira envolvente. Além disso, a educação também se beneficiará das novas formas de leitura. Ferramentas de aprendizado adaptativas, que usam inteligência artificial para personalizar a experiência de leitura de acordo com as necessidades de cada estudante, podem revolucionar o modo como ensinamos e aprendemos. Essa personalização pode levar a uma maior retenção de conhecimento e um interesse renovado pela leitura, à medida que os alunos se veem envolvidos em textos que realmente ressoam com suas experiências e interesses. Conclusão. Em suma, o futuro da leitura é promissor e está em constante evolução. As transformações trazidas pela tecnologia, as novas plataformas de leitura digital e a influência das redes sociais são apenas algumas das forças que moldarão a experiência literária nos próximos anos. À medida que continuamos a adaptar nossas práticas de leitura às demandas do mundo moderno, é essencial reconhecer que, independentemente do formato, a leitura permanece uma ferramenta poderosa para o aprendizado, a conexão e a transformação pessoal. O que está por vir é um horizonte repleto de possibilidades, onde a leitura continua a ser uma das mais enriquecedoras experiências humanas. Conclusão: um convite ao aprendizado contínuo. A leitura é um dos atos mais poderosos que podemos praticar ao longo da vida. Desde os primeiros passos da infância até os desafios da vida adulta, cada página lida nos oferece um vislumbre de novas ideias, uma nova perspectiva e um novo entendimento sobre o mundo que nos rodeia. Este livro foi uma jornada pelos diferentes aspectos do poder da leitura, um convite a todos para abraçar essa prática como um meio de transformação contínua. O poder da leitura. A leitura não é apenas uma habilidade, é uma arte que nos permite viajar por mundos desconhecidos, vivenciar experiências diversas e explorar o vasto universo do conhecimento humano. Em um tempo em que a informação está a poucos cliques de distância, é essencial reconhecer que a leitura ativa e consciente é fundamental para nos tornarmos aprendizes ao longo da vida. Ao mergulharmos nas páginas de um livro, somos confrontados com ideias que desafiam nossas crenças, expandem nossa compreensão e nos incentivam a questionar o status quo. Além disso, a leitura tem o poder de transformar vidas. Ela não só fornece informações e conhecimento, mas também nutre nossa imaginação e criatividade. Os livros podem nos inspirar a agir, a mudar e a nos reinventar. Ao longo deste livro, exploramos como diferentes gêneros, autores e estilos literários podem impactar profundamente nossa maneira de ver o mundo. A literatura é um espelho que reflete nossas próprias experiências e emoções, e cada história que lemos contribui para nossa bagagem emocional e intelectual. Aprendizado contínuo. Na conclusão, reforçamos a ideia de que o aprendizado nunca termina. Vivemos em uma sociedade em constante evolução, onde novas informações e ideias surgem a todo momento. Nesse contexto, a leitura se torna uma ferramenta indispensável para manter-nos atualizados e relevantes, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. O mundo está repleto de possibilidades e oportunidades, e a leitura é a chave que pode abrir essas portas. Seja para se aprimorar profissionalmente, expandir a visão de mundo ou simplesmente desfrutar de uma boa história, a leitura é um caminho valioso para o enriquecimento constante. Cada livro que escolhemos ler é uma nova oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao nos expormos a diferentes narrativas e pontos de vista, ampliamos nossas perspectivas e desenvolvemos empatia. A leitura nos permite caminhar na pele de outra pessoa, compreender suas lutas e triunfos, e assim, nos tornamos mais conectados uns com os outros. Um convite à ação. Portanto, que este livro inspire você a continuar lendo, explorando e se maravilhando com o poder das palavras. Crie o hábito de ler diariamente, mesmo que por apenas alguns minutos. Descubra novos gêneros, desafie-se a ler obras que nunca considerou antes e participe de grupos de discussão literária. O conhecimento e o crescimento que advém da leitura não têm limites. Cada novo livro é uma nova oportunidade de aprender, crescer e se conectar com o mundo ao nosso redor. Lembre-se de que a leitura é um ato que transcende gerações. As histórias que lemos hoje podem influenciar não apenas nossas vidas, mas também as vidas das futuras gerações. Ao cultivar o hábito da leitura, não estamos apenas investindo em nosso próprio desenvolvimento, mas também em um legado que poderá inspirar outros.
Reflexões finais. Em suma, o convite ao aprendizado contínuo é um chamado para todos nós. Ao abraçarmos a leitura como uma prática vital, podemos nos equipar para enfrentar os desafios do futuro com confiança e curiosidade. O mundo está repleto de histórias esperando para serem contadas, de conhecimentos esperando para serem descobertos e de experiências esperando para serem vividas. Assim, ao fecharmos este livro, lembre-se de que cada página lida é um passo em direção a um horizonte mais amplo de possibilidades. A leitura é uma jornada sem fim, e a cada livro que abrimos, damos um novo passo em direção ao infinito. Portanto, continue a ler, continue a aprender e continue a transformar sua vida através do poder das palavras. O futuro é um vasto campo de oportunidades, e a leitura é a chave que abrirá as portas do conhecimento e do crescimento contínuo. Chegando ao final, o canal Saber Mais agradece por assistir até agora. Deixe seu like e se inscreva. Olhe nosso canal para mais áudios livros. Até a próxima.